Pessoal, boa noite, tanto os que se encontram no presencial quanto os que se encontram no online e à distância. Quando a Cláudia falou, né, da necessidade da palestra de hoje, eu iria estar trazendo sobre a apometria novamente, né, uma outra versão da apometria. Aí depois eu pensei, eu acho que seria melhor nesse momento refletirmos um pouquinho sobre por que adoecemos, já que nós andamos tão doentes, né? São tantas as doenças que nos acompanham, e será que a gente já se perguntou por que adoecemos? Alguém aqui tem ideia por que a gente adoece? Por causa dos sentimentos maléficos, digamos assim, alguns sentimentos, né? Que a gente se protege também. Sim. Eu vou fazer assim uma explanação, não sou doutor, né, do assunto. Eu estou aqui muito mais com amor, com carinho, para poder ajudar cada um a fazer a sua reflexão. Mas antes disso, nós vamos trazer umas reflexões para embasamento, né, para que a gente chegue lá compreendendo por que adoecemos. Então, primeira coisa, estou voltando aí, não vai voltar mesmo. Saúde. Para a gente saber por que a gente adoece, a gente tem que entender o que é saúde, né? Então, segundo a OMS, saúde é o completo bem-estar físico. Completo. Veja que eu grifei aí, né? Ele está em azul, completo. E não meramente a ausência de doença. Se você tiver com dor de cabeça, você está com completo bem-estar? Não está. Se você tiver com uma diarreia passageira, você está com completo bem-estar? Não está, porque você fica prisioneiro do vaso. Não, eu não vou na festa porque eu estou com diarreia. Eu não vou viajar porque eu estou com diarreia, então não está com completo bem-estar. Então, diante disso, não vou prolongar muito, né, porque senão o tempo urge. Diante disso, eu chego à seguinte conclusão: saúde não é o completo bem-estar. Não é. O que é a saúde? Olha, esse é um conceito meu e eu assumo total risco dele, tá? Saúde é um gradiente. Porque se eu estiver com dor de cabeça, eu não estou doente. Eu estou com um gradiente de saúde. Então, um gradiente de bem-estar físico, nossa vibração densa, né? Precisamos dos sentidos para relacionar com o ambiente. Um gradiente de bem-estar mental, o nosso sexto sentido funcionando, telepatia, percepção extrasensorial. O nosso aspecto psíquico, o nosso inconsciente e o nosso consciente agindo nos nossos processos. E também o gradiente espiritual, que são as vibrações menos densas. Então, saúde é o equilíbrio entre esses aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Tem que haver um equilíbrio nisso. Não tem como ter um completo. Nenhum de nós, seres encarnados, temos um completo bem-estar o tempo todo. O dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira. Não temos. Mas nem por isso nós deixamos de ter saúde. Então a saúde ela é um equilíbrio, é um gradiente que oscila entre todos esses aspectos os quais nós somos submetidos durante a nossa estadia aqui na Terra. Qual o sentido da vida na visão espírita? Vida para o espiritismo é a vida do espírito. Tanto é que vida existe uma só. E nós espíritas, eu mesmo, vira e mexe, eu me pego falando nisso. Vidas passadas, em outra vida. Não, a vida é única. A vida é do espírito. E o espírito
espírito está aí, né? Ora encarnado e ora desencarnado. No momento em que o nosso espírito está desencarnado, ele está livre, liberto, vai aonde quiser, não tem nada que impeça dele transitar. Ele atravessa essa parede, como também atravessa uma parede de chumbo de 7 metros de largura, né? Então, para ele não tem limitação. Agora, para o nosso corpo físico, existe. Então, vida é o espírito, é esse trânsito que o espírito está fazendo, ora em terra, ora fora da terra, ou ora em algum planeta, ora em outro planeta. A Ana Cláudia perguntou agora mesmo: onde você está? Eu falei: em Júpiter. Eu não tenho a menor dúvida de que eu sou jupiteriano. Todas as minhas características é de um belo ET vindo de Júpiter. Eu não tenho dúvida, tá? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec contém todos os ensinamentos sobre o ser espiritual. Então, para nós, né, que somos espíritas, nós devemos nos apoiar aqui para que a gente compreenda o que é a vida. Em síntese, é isso que eu estou dizendo, né? Vida é o nosso espírito que transita. Portanto, podemos afirmar que o verdadeiro sentido da vida para o Espiritismo é o progresso do ego. É o progresso do ego, esteja ele na condição de encarnado ou desencarnado. Quando nós desencarnamos, é desencarne. O espírito se libera dessa clausura que nós estamos inseridos. O nosso corpo físico é uma verdadeira clausura, é uma prisão, é uma gaiola. Quando desencarnamos, nos libertamos disso e nos tornamos livres, literalmente, tá? E é o progresso do ego. Muitas vezes a gente ouve falar que nós reencarnamos para evoluir nosso espírito. O nosso espírito não precisa de evolução. O nosso espírito já é evoluído. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí, como a gente sai fora dessa fonte, a gente afasta dessa fonte, afasta de Deus, nós vamos nos fraquejando o nosso corpo físico e dando oportunidade para que as enfermidades cheguem até nós. Então, o grande segredo é viver em conexão plena. Mas isso é possível? É possível. Se você viver em conexão plena, você não vai adoecer. Não estou dizendo isso. Mas quanto mais próximo de Deus, quanto mais conectado com Deus você estiver em tudo na sua vida, mais saudável o seu corpo físico será. Independente de qual fé, de qual crença você professa. Você pode ser espírita, pode ser evangélico, pode ser católico, mas honre, né, com todas as letras, a doutrina a qual você está ligado. Qual é a origem da palavra doença? Ela vem do latim dolentia, não sei se é assim que pronuncia, né? De dolens, de entes, participo presente do verbo doleo, dolere, ou seja, sentir ou causar dor. Em outras palavras, doença é sentir ou causar dor, né? Afligir-se, amargurar-se, padecimento. Quando nós estamos doentes, a gente fica naquele padecimento, a gente fica naquele vitimismo, né? Fica doidinho para alguém chegar, para poder cuidar de você, para te dar um remedinho, para te dar um carinho. Fica dengoso. E aí fica dengoso. E o que é isso? É vitimismo. Nós estamos clamando por atenção. Mas e quando você está doente, muito doente, que você não tem o domínio do seu corpo?
Para você chegar nesse estágio, houve um caminho. Então você foi se vitimizando no caminho até chegar a esse ponto. O que eu estou trazendo para vocês? Você é o autor da sua própria saúde. Nós comemos tudo quanto é tranqueira, cheiramos tudo quanto é tranqueira, damos banho de perfume, tanto é que hoje em dia a gente já não sente o cheiro natural da outra pessoa, porque é tudo à base de perfume, tudo camuflado. E aí depois adoece, não sabe por que adoeceu. O perfume não é algo nosso, o perfume é algo que vem de fora. Os remédios também é algo que vem de fora. Então nós vamos intoxicando o nosso organismo ao longo da nossa vida. Qual a origem da palavra enfermidade? Enfermidade corresponde ao latim infirmitas ou infirmatis, de infirmos, que por sua vez resulta da função do prefixo in, que é negação, mais o firmus, que é firme, robusto, saudável. Então, enfermidade significa que você não está forte, você não está firme, você não está robusto. O que é doença segundo a Organização Mundial de Saúde? Conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. É o que eu disse logo no início, né? Que a saúde é um gradiente de bem-estar. Em geral, a doença é caracterizada como ausência de saúde, um estado que, ao atingir o indivíduo, provoca distúrbio das funções físicas e mentais. Uma dor, por mais bobinha que seja, incomoda a nossa mente, incomoda o nosso físico. Enxaqueca. Quem é vítima de enxaqueca não suporta luminosidade, não suporta barulho, quer ficar trancado no quarto escuro, né? Pode ser causada por fatores exógenos, ou seja, o que vem de fora. O que isso acontece? Muitas vezes medicamento. Você vai no cardiologista, ele te passa um medicamento para cuidar do seu coração, você toma aquele medicamento, atrapalha o seu rim. Aí você tem que ir num outro médico especialista para rim. Chega lá e te dá um remédio para rim, para resolver o problema que o remédio do coração causou. Aí esse remédio do rim atrapalha o seu pulmão. Aí você vai ter que ir no pneumologista, que é outro especialista, e assim vai. E a gente entra nesse ciclo vicioso. Chegamos a tomar coleção de comprimido no único dia. Conheço pessoas, inclusive pessoas que tratam comigo na homeopatia, que tomam 20, 30 comprimidos todos os dias pela manhã. O que é isso? Isso não é normal. Tem alguma coisa errada. O que está mostrando para a gente? Essa pessoa está fora do ritmo. Ela perdeu a sua maestria. Ela perdeu o seu ritmo. Ela deixou de ser feliz. A felicidade não está entrando na porta dela. A felicidade não está entrando na porta dela. A porta dela é isso aqui, ó. É o corpo físico, tá? E também fatores endógenos. Quem são os fatores endógenos? Aqueles fatores que estão lá dentro de nós, que são internos. Então, fatores exógenos, o que vem de fora. Fatores endógenos, os que vêm de dentro. Então, uma raiva pode adoecer? Pode e muito. A raiva intoxica o pulmão. A tristeza, a raiva intoxica o fígado, a tristeza intoxica o pulmão, e por aí afora vai. A medicina chinesa mostra isso pra gente. Eu não vou falar disso aqui agora, porque senão não dá tempo, tá? É só pra gente pensar mesmo.
qual é a diferença entre saúde e doença segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde? A saúde diz ao perfeito bem-estar físico, mental e social do indivíduo, e não apenas a ausência da doença. E eu corrijo, tá? Isso aqui, ipsiliter, é o conceito da OMS. Eu não sou maior do que a OMS, é apenas um ponto de vista meu. Não é o completo, é um gradiente. E eu já mostrei o que eu vejo como gradiente. Né? Doença se caracteriza como um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o indivíduo, alterando o seu estado normal de saúde. Um conjunto. Então, muitas vezes você tem um coriza e vai lá e toma um antialérgico. O que é o coriza? É o seu organismo jogando para fora aquela coisa estranha, exógena, que entrou. Mas aí eu não quero ter coriza porque é feio, é mal educado, eu vou lá e tomo alguma coisa para cortar. Essa é a visão nossa alopática. E a visão homeopática? A homeopatia, quando você toma remédio homeopático, a homeopatia vai jogar para fora a sua doença. A homeopatia faz o caminho contrário da alopatia. A alopatia corta, guarda, suprime, soca lá dentro, numa camisa de força. Aí de repente essa doença vai vir daqui 20, 30 anos, vai vir com uma força muito grande, vai vir como um aneurisma, vai vir como um tumor. E aí pode ser tarde para você cuidar daquela emoção, daquela raiva que você teve lá 20, 30 anos anteriormente. Né? Você quer falar alguma coisa? O que as doenças significam? As doenças são manifestações do inconsciente que precisa sinalizar questões internas mal resolvidas. Então acredito eu que vocês já estão percebendo por que a gente adoece. Hoje você guarda um lixinho, vai para debaixo do tapete. Amanhã você guarda outro lixinho, vai para debaixo do tapete. Depois você guarda outro lixinho, vai para debaixo do tapete. Quando você se der por conta, você tem uma montanha de lixo que está guardado lá dentro de você. E agora vai ter que fazer uma senhora faxina pesadésima, que não vai dar para ser feita em um dia, em um mês, quem sabe até em um ano. Existem doenças, são chamadas doenças crônicas. A pessoa arrasta com aquilo. Uma vez eu cuidei de uma senhora que tinha uma ferida na perna há 40 anos. E em 40 dias a ferida dela cicatrizou. E ela ficava me idolatrando. Aí eu falei para ela um dia, eu disse, olha, não faça isso. Isso daqui é técnica, isso aqui é conhecimento do seu organismo, é conhecimento do medicamento. E a homeopatia faz exatamente isso, ela joga para fora. Por isso só teve tudo aquilo que só teve antes. Para hoje a senhora ter a dádiva dessa ferida fechada. Agora, se a senhora continuar guardando esses lixos que só guardou durante 40 anos, a ferida vai abrir novamente. E é isso. Câncer. A pessoa tem câncer, vai lá, arranca a mama. Passado um tempo o câncer volta na outra mama. Vai lá, arranca a outra mama. Passado um tempo ele volta no útero. Vai lá, arranca o útero. Dali a pouco está no intestino. Dali a pouco está não sei onde, está no pulmão. Por quê? A pessoa não mudou. A doença não foi o suficiente para a pessoa encontrar o ritmo dela. A doença não foi suficiente para que a pessoa encontrasse a sua maestria. Nós precisamos ser o regente da nossa orquestra. Portanto, nós precisamos estar no nosso ritmo. Tá? Qual o significado das doenças do espiritismo? Doença é algo complexo, sabemos muito pouco
sobre suas verdadeiras origens, mas podemos dizer que ela está relacionada a um momento de transformação do corpo espiritual. É isso que eu acabei de dizer, a pessoa tem um câncer. Aí ela vai arrancando partes do corpo, mas ela não faz a sua transformação, ela não faz a sua reforma íntima. A doença vai persistir. A mesma coisa, depressão, síndrome do pânico. Isso são apenas sintomas que o seu corpo está dizendo a você: há algo errado, precisa mudar o ponto de vista disso. E essa mudança, o que é a transformação do corpo espiritual? Ele está passando por uma transformação. Quando este procura eliminar os seus desequilíbrios internos, acabei de dizer, fazem parte das experiências humanas, muitas delas são criadas na mente humana. Porque adoecemos, a nossa mente é fértil, a nossa mente cria tudo que ela quiser. Agora há pouco, antes de vir para cá, eu recebi no WhatsApp um pedido de Porto Alegre. A senhora está na UTI, não tem mais o que fazer, infecção generalizada. Isso, uma amiga dela lá do Rio de Janeiro que faz o pedido. Dali a pouco vem um áudio da filha da senhora dizendo assim: é muito doído, porque é minha mãe, mas é o que ela queria. Há 3 anos ela pede todos os dias que ela quer estar junto com o meu pai. É o que ela quis, eu não tenho como interferir. Então pediu tanto que Deus ouviu as preces e encontrou uma forma, de fazer com que ela vá encontrar o seu marido. E aí eu pergunto: será que realmente ela vai estar junto dele? Qual o significado das doenças do espiritismo? Doença é algo complexo, a Deus vai, isso que eu falei, né? Quais os tipos de doenças espirituais? Vocês têm ideia? Depressão. A depressão é uma, né? A depressão é uma, né? Então vamos ver quais são. Crise do pânico. Ansiedade, ataques de pânico, síndrome do pânico, cansaço, falta de energia, crises não diagnosticadas, depressões, doenças físicas, psíquicas, psicossomáticas, dores generalizadas, dores nas costas, falta de sono, fobias, hipoatividade, mal-estar generalizado, medos, mudanças constantes de humor, ouvir voz, tensão no peito, problemas recorrentes, quando as mesmas coisas estão sempre a acontecer, quando há uma hipersensibilidade a um ou mais assuntos, quando há uma perda, estresse, tristeza, cancro, a epilepsia, a hiperatividade e ideias de suicídio são patologias kármicas. Tá? Então aí, gente, só para listar, para a gente poder ver. Peraí, volta só um minutinho. O que quer dizer, então, essas patologias kármicas? A gente trouxe de outra vida? Ou a gente teve isso em outra vida? Você trouxe de outra encarnação. De outra encarnação. Você trouxe de outra encarnação. Ao reencarnar, quando nós estamos nos preparando para descer em terra, nós pedimos. Para reparar isto, eu quero descer com câncer, quero ter um câncer na mama. Aí a hora que chega aqui eu esqueço que eu fiz esse pedido. E aí o câncer se instala e eu me revolto. Estou simplesmente gerando mais karma para uma próxima encarnação. Tá? Como saber se é doença espiritual? Quando te falta paciência em relação a determinada doença, em relação a determinada dor, você fica impaciente, fica azedo, amarga, dando coice até na sombra. Pode saber que isso é de origem espiritual.
Então já fica espiritual. Quando te traz profunda irritação, quando você fica muito fragilizado emocionalmente, pensamentos negativos, bocejo excessivo, isso durante o processo da doença, tá, gente? Dores em algumas regiões do corpo, quando descartadas as causas médicas, podem ser sinal de que você precisa de ajuda espiritual. Por que adoecemos? Aí agora eu vou trazer uma noção da metafísica da saúde. Eu sou terapeuta de metafísica da saúde, tá? Fui aluno do Val Capelli. Eu sou apaixonado pelas ideias do Val Capelli, né? Aí o que o Val Capelli fala em relação, né, por que adoecemos? A metafísica aponta condições internas da pessoa como a raiz dos males físicos, debilidade do corpo ou incapacidade de se defender dos invasores. No entanto, ela não contesta a existência de agentes orgânicos ou inorgânicos presentes no organismo doente. As doenças refletem algumas condições emocionais desarmônicas que são geradas pelos conflitos interiores. A verdadeira causa das enfermidades está no interior da pessoa, em sua condição psicoemocional e principalmente no sentimento do doente. Esses processos interiores enfraquecem o corpo, deixando-o vulnerável às invasões ou mesmo às alterações das funções biológicas, originando as doenças. O corpo somente é afetado por algum mal físico se existirem conflitos interiores, provocando sentimentos perturbadores que vão interferir negativamente nas funções biológicas. Isso está lá no livro, volume 3, da Metafísica da Saúde, Sistema Endócrino Muscular, Val Capelli e Gasparini. Então veja, aqui, né, está mostrando para a gente os questionamentos que eu já fiz anteriores. E aí eu só vou esclarecer para vocês aquela ficha da homeopatia que você preenche. Tem um monte de perguntinha lá, às vezes até perguntas que incomodam. Por quê? Porque o Valdo, quando pega a sua ficha que você preencheu para prescrever o medicamento, ele vai analisar cada aspecto daquilo lá para ver qual é o melhor medicamento para você, para não estar te passando o medicamento errado, para o efeito ser demorado. Homeopatia, o efeito é imediato. Só não vai ser imediato se o remédio que foi passado não era um medicamento de melhor conformidade com as suas necessidades. E aí, antigamente, as pessoas deixavam de responder muitas perguntas. Aí eu descobri o Google Forms, lá eu travo. Se você não responder, você não passa para a pergunta seguinte e muito menos encaminha a ficha. Então, hoje, agora eu tenho uma vasta informação. Quando eu passo o medicamento, com maior segurança. Por quê? Porque eu estudei metafísica da saúde. Então, quando você chega para mim e fala que está com câncer, eu não preocupo com o seu câncer. Eu vou preocupar com você, vou vasculhar você primeiro. E aí vou passar medicamentos para você, para te harmonizar, para te ajudar a encontrar o seu ritmo. E aí só depois, lá na frente, quando eu já tiver te dado uma equilibrada, né? Quando você já jogou um monte de lixo fora, e esses lixos podem ser coceira, pode ser irritação, pode subir na parede e chegar no telhado. Eu dou gargalhada, morro de achar bom quando isso acontece. Sinal que o medicamento foi na batata. Tá? Oi. Sobre esquizofrenia e mediunidade. E a mesma região da ressonância magnética, né? É a mesma região cerebral que ativava durante o médico psicografando, era a mesma de um paciente esquizofrênico e um surto psicótico. Só que assim, o TCC tem base científica, né?
esquizofrenia é mediúnica. Tá? E sendo isso, não estou falando do ponto de vista da ciência, longe disso, porque eu não sou a pessoa indicada para ele. Você é psicóloga, não é? Então, você é psicóloga, tem uma formação psicológica, apesar de eu não concordar com essa formação, né? Porque essa formação é uma formação que não traz o espiritual para dentro do processo, e não traz porque lá atrás, no Concílio de Trento, me parece, acho que é o Concílio de Trento, foi tirado da Igreja Católica a reencarnação, para atender os anseios da esposa do rei da época, né, que convocou o concílio lá com 163 bispos, 159 não reencarnacionistas, 162, 159 não reencarnacionistas e apenas 3 reencarnacionistas. Aí já foi uma coisa montada e orquestrada para poder originar essa ciência que a gente tem aí hoje, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, tudo pautada nesta visão não reencarnacionista. E eu, né, não sou nenhum cientista da área, mas eu trabalho tudo na minha vida, mesmo quando eu era professor de ciência e de biologia, eu trazia a espiritualidade para dentro do assunto que eu estava discutindo com os meus alunos. Tanto é que muitos dos meus ex-alunos hoje andam atrás de mim e me procuram. Por quê? Porque eu plantei uma sementinha lá para eles poderem pensar diferente, né, do que o sistema normalmente faz. Não sei se eu te respondi. Essa questão do ritmo. Né? Sim. Que uns são esquizofrênicos, os outros não, são médicos. Ela é uma doença, como é que eu falei? Mediúnica. Em algumas pessoas que conseguem, né, por trabalhos que desenvolvem no dia a dia, ou mesmo por outras questões, até mesmo de outras encarnações, ela consegue manter isso, esse processo esquizofrênico dentro de uma gaiola, entre aspas. E aí isso não vai ser tão sério para ela. Outras já se descompensam logo no início, logo nos primeiros sinais. Tá? Uma outra fala do Paulo Capelli, que, olha, para compreender um pouco melhor as